Como é que você está analisando esses 5 meses e meio, relação com o Congresso, que está muito difícil? Antes de falar disso, só dar duas informações aí sobre a CPMI, né? Lá na CPMI, só para dar uma continuidade rápida aqui, nós vamos viver agora a fase dos depoimentos, né? Mas antes disso, ontem teve aquela busca e apreensão na casa e no gabinete do Marcos Duval, né? Que é um senador que está na CPMI, e nós já tínhamos feito uma questão de ordem sobre o André Fernandes. Os dois já são investigados, né? E o André Fernandes indiciado pela Polícia Federal. Então, fica algo um tanto quanto estranho, né? Você ter que estar numa CPI com pessoas que são investigadas e querem investigar, com acesso a documentos sigilosos, acesso a provas de inquéritos onde eles estão como investigados. Então, você não pode ser investigador e investigado ao mesmo tempo, né? O presidente da CPMI tem tido uma atitude, na minha opinião, ruim quando a gente levanta esses assuntos. Ele não conheceu a nossa questão de ordem, que não era para ele deferir, mas nós encaminhávamos ao presidente do Congresso Nacional, que foi quem fez a indicação ao final dos membros da CPMI, a partir dos líderes, e nós vamos apresentar uma outra questão de ordem agora, sobre o senador Marcos Duval. Não pode ter indiciados dentro de uma CPMI, que está investigando exatamente os crimes onde eles estão sendo investigados e indiciados também, né? Então, é uma coisa grave. E nós tivemos maioria na CPMI para aprovar o plano de trabalho, que é o processo de chegada ao 8 de janeiro. Então, nós derrotamos requerimentos que tentavam começar pelo 8 de janeiro, o que não quer dizer que nós não vamos aprovar esses requerimentos mais à frente, né? Nós derrotamos o que queria apurar o plano de voo do Lula para Araraquara. Isso não tem que aprovar nunca na CPMI, isso tem nada a ver com o 8 de janeiro, nem com golpe. Mas, por exemplo, Flávio Dino, Gonçalves Dias, a presença do ABIN, isso não é agora, isso é lá mais para frente, porque nós queremos começar pelo 30 de outubro, pela PRF, queremos apurar o 12 de janeiro, que foi o quebra-quebra na diplomação do Lula, queremos 12 apurar... de dezembro. 12 de dezembro. 12 de dezembro, apurar a explosão da bomba, que foi um ato terrorista no aeroporto de Brasília, né? Para chegar no 8 de janeiro, nós queremos mostrar que foi um processo, um planejamento do golpe, não é o 8, o 8 é uma data, que teve um quebra-quebra, uma invasão dos três poderes, mas isso não caiu do céu, não foi uma data que saiu do nada, né? Então, nós vamos começar os depoimentos a partir do 30 de outubro. O primeiro que vai ser ouvido é o ex-dirigente da PRF, sendo que o Anderson Torres e o Mauro Cid fazem parte do processo inteiro. Nós queríamos começar pelo Anderson Torres, mas ele argumentou doença e não vai poder ser o primeiro, mas virá logo, como o Mauro Cid também, ainda mais depois do celular de ontem, né? Que já estava lá atrás, em dezembro também. Então, só informar que derrotar alguns requerimentos não quer dizer que o Gonçalves Dias não vá. O meu requerimento, eu mesmo botei para derrotar, porque nós aprovamos o plano do processo, né? Isso é uma coisa. Em relação ao governo, eu acho que o governo, no geral, está indo muito bem, né? Está entregando políticas públicas, está recuperando aspectos fundamentais da economia, apesar essa questão do juro, temos que ter uma estratégia de enfrentamento, que não é só aprovar o marco fiscal, mas nós temos que ter uma estratégia de enfrentamento desse juro de forma mais contundente. Mas o governo está fazendo muita entrega, apesar de pouco comunicado, né? Nós já aprovamos praticamente todas as medidas provisórias que foram encaminhadas, todos os projetos de lei. A última medida provisória foi a do Mais Médicos. Agora nós vamos apoiar o projeto de lei do CARF e acabam todas as medidas que foram encaminhadas no primeiro semestre do Lula na Câmara dos Deputados. Agora vai tudo para o Senado, para aprovar lá, né? Então, assim, no geral, as matérias que o governo encaminhou, nós conseguimos aprovar todas, apesar do sufoco que nós vivenciamos em algumas semanas, pela articulação com o Congresso, que de fato estava muito ruim, né? E ainda não está resolvido, né? E eu acho que aí faltou, de fato, uma visão do que é o Congresso hoje, né? Da mudança, inclusive, da correlação, num novo contexto pós-Bolsonaro, né? O Lula, de fato, precisava entrar, como entrou mais agora na articulação política. O Lula acabou sendo tomado por uma agenda nacional e internacional e acabou tomando pouco conta
dessa articulação que precisava dele, né? Porque o Lula é a liderança do executivo, né? Ele precisava ter entrado mais forte nisso. Nós fizemos um grande esforço, uma grande engenharia interna no Congresso, mas precisava da presença do Lula nessa articulação, e agora ele entrou também, isso tem nos ajudado. E ontem, na reunião com os ministros, ele deu o comando que precisava ter dado de agilizar isso que o Pedro falou, agilizar uma recomposição de governo, de nomeação de novas pessoas, de distribuir a governança pelos novos aliados, porque senão você não governa e não compõe, e tem que compor, para fazer a chamada frente ampla que elegeu, tem que ter frente ampla para governar, senão você não consegue maioria. A esquerda elegeu 135 parlamentares num Congresso de 513 deputados. Então, você precisa recompor, né? E existem não só pessoas que ficaram, mas pessoas que estão sendo nomeadas e que são bolsonaristas, né? É difícil também. Algumas serão, porque fazem parte da ex-base do Bolsonaro, que hoje está na base do Lula, mas numa nova configuração e num novo acordo de sustentação. Então, isso tudo precisa ser feito, e precisa ser feito com celeridade, porque tem bancadas grandes que têm que fazer parte da base do Lula, para que a gente possa ter tranquilidade para resolver as coisas, né? E tem muita coisa que a gente ainda precisa avançar. Tem muitas coisas na área da ciência, da tecnologia, da cultura, da área educacional, na área da saúde. O Ministério da Saúde não pode entrar em negociação, não pode, acho que o Lula não fará isso, né? Porque é um ministério muito simbólico, muito importante, principalmente no pós-pandemia, que está fazendo um grande trabalho, está em jogo aí a vida das pessoas, tem que ser um ministério muito centrado, com uma política muito adequada, então isso não pode entrar em negociação. O Ministério da Saúde não pode, tem que ficar nas mãos da Anísia, com a equipe que foi montada, com a política que está sendo desenvolvida. Isso aí eu considero que o Lula não vai se desgastar colocando o Ministério da Saúde no plano negocial. O que eu apurei, estava em Brasília aí esses dias, né, Jandira? É que o pedido é Ministério do Turismo, Embratur, Correios e Ministério da Saúde. É o que está na mão do Lula lá para decidir se topa ou não topa. E aí me disseram que teria uma construção onde o Ministério da Saúde seria fracionado em dois. Não sei se você ouviu falar disso. Não. Uma parte para especialidades, que ficaria com o Centrão, e o resto, plano do SUS e tal, continuaria com isso. Não dá para fazer isso, né? Porque o SUS é um sistema único integrado, não dá para fazer isso. Não, estou te dizendo o que eu sei, entendi. Que são as construções, inclusive aí no Rio de Janeiro, os hospitais federais ficariam sob a gestão da atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Isso eu ouvi também, que saiu na imprensa, né? Mas ninguém me disse isso objetivamente. Eu me reuni com o ministro Padilha essa semana e ele me disse que o Ministério da Saúde, em princípio, não seria mexido, né? Também não tem nenhuma confirmação dos hospitais do Rio ainda, e que talvez a negociação se deslocasse com outro ministério. Eu digo a negociação com o Arthur Lira. Seriam, né? Mais... São aquelas... Eu ouvi isso de um ministro, tá? Não vou poder revelar aqui o nome. Claro. Mas é uma construção que provavelmente veio da política, da área técnica. Claro. Repartir isso aqui, dar um jeito. Não, mas é porque nessa hora tem muita coisa, né? Tem muita fofoca, muita fala. Então a gente precisa ver... Isso a gente precisa ver no concreto de quem decide, né? Não tem jeito. Eu espero que não mexam com a saúde e que desloquem essa negociação para outro campo. Né? Exato. Tem 2 comentários aqui para a Jandira, eu já vou liberar ela, e já subiu o Carlito Neto, que está aqui nos bastidores. O Salmi Sobrinho diz: o PT de Nilópolis chamou o Brizola Neto para a Prefeitura 2024, mas eu queria a Jandira. E tem aqui também uma pergunta para a Jandira, do Marcelo Odione. Jandira, como estabelecer um padrão de investimento público nos moldes dos governos Lula 1 e 2 com um arcabouço fiscal tão restritivo como esse? Olha, o marco fiscal ele mudou um conceito importante, né? Porque hoje a gente tinha esse marco fiscal, hoje o teto de gastos, né?
O teto de gastos nos impedia de fazer qualquer coisa, né? Era custeio investimento apenas com o aumento da inflação. Você podia arrecadar o que você quisesse, que você não podia gastar. Então, isso era um crime contra a política pública brasileira, contra as universidades, contra a saúde, contra tudo. Até porque a inflação na saúde não tem nada a ver com o IPCA, com o nível de importação que se faz de insumos, de medicamentos. Bom, o marco fiscal ele mudou o conceito. Se você arrecada, você gasta, né? Você aumenta o gasto, claro, tem uma banda limite, mas ela é o contrário. Se você arrecada, você vai até 70% do arrecadado, no limite de 2,5%, né, na banda. O investimento, você já parte de 0,6% do PIB, e tudo que você leva no superávit primário, você pode ir até 70% para investimento. Então, você aumenta o investimento na medida que você aumenta o superávit primário. Então, você ganhou recurso no investimento, e isso não está contando o investimento do Banco do Brasil, investimento da Caixa Econômica, investimento da Petrobras, é só orçamento direto, né? Porque toda a área afim, bancos públicos, BNDES, Petrobras, de empresas estatais, não está dentro do marco fiscal, está fora, né? Então, não há qualquer limite para os bancos públicos, para o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Infelizmente, a Eletrobras não está conosco, eu espero que a gente reverta a privatização. Banco do Nordeste, BNB, nada disso, Banco da Amazônia, nada disso está dentro do marco fiscal. Então, a capacidade de investimento do governo federal ela ainda continua grande, na medida em que se tem uma decisão de investir. E eu acho que a gente precisa investir para gerar o que a gente chama de novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, de industrialização, para gerar emprego qualificado, que agregue valor. O Brasil de Guedes era sistema financeiro do lado e uma grande fazenda do outro. A gente só era exportador de commodities puramente, né? Então, eu acho que agora o Brasil precisa agregar valor com inovação, com ciência e tecnologia, com industrialização em várias áreas, com transição energética, com a cadeia da cultura, com a cadeia do conhecimento. Então, esse que deve ser o projeto para o Brasil. Eu acho que o marco fiscal ele dá um certo limite, mas ele não impede o Brasil de fazer um grande investimento e um grande projeto de industrialização. Acho que o que mais está limitando o Brasil hoje é a taxa de juros. Crédito, poder gerar crédito para a sociedade, para a micro e pequena empresa, até para as empresas maiores. O que a gente tem que baixar hoje no Brasil é juro. Esse eu acho que é o grande nó, é o grande bloqueio que a gente tem hoje para a política macroeconômica e econômica no Brasil. Jandira, antes de te despedir, só queria te dizer que o João Pedro das Mercês, o nosso desenhista autista, está te mandando um beijo e te dizendo que... Eu mando um beijão para ele, já fez o meu desenho também, ele é um grande artista. E ele desenha celebridades internacionais que fazem contato com ele, é muito bom. Está ficando famoso. Tá famoso, menino. João Pedro acompanha todas. Vou dar um beijo para ele também. Obrigada, Jandira. Tchau, Jandira. Eu que agradeço. Beijo. Tchau.